Boa noite, meus amados irmãos. Deus abençoe a cada um. Esperamos que todos estejam bem, que possamos desfrutar desse tempo agora de aprendizado da palavra do nosso Deus. Antes de louvarmos, eu gostaria de ler um texto para os irmãos que se encontra em Oséias capítulo 5, versículo 15. Irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem minha face. Estando eles angustiados, cedo me buscarão. Que nesse tempo de tribulação, de dificuldades, de privações, podemos buscar ao Senhor, possamos buscar a Ele, nos render diante dEle e possamos rever a nossa vida diante dEle e viver de maneira agradável a Ele, né? Então que possamos ir para a fonte de toda satisfação, de gozo eterno e de segurança que se encontra nele. Vamos louvar o nosso Deus agora com o hino do cantor cristão de número 9, Santo, né? Então vamos louvar o Senhor nesse momento. Deus abençoe. Logo após teremos o estudo da palavra com o pastor Jonathan, que dará sequência ao estudo sobre revelação de Deus. Que possamos, nesse tempo, aprender, que possamos aplicar as nossas vidas. Deus abençoe. Hino de número 9 do cantor cristão, que tem por título Santo. Vamos louvar ao Senhor. Santo, 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 Deus onipotente, cedo de manhã cantaremos teu louvor. Santo, 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 Deus Jeová triuno, és um só Deus, excelso Criador. Santo, 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 todos os remidos, junto com os anjos, proclamam teu louvor. Antes de formar-se o firmamente a terra, eras e sempre és, hás de ser, Senhor. Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver tua glória sem tremor. Tu somente és santo, não há nenhum outro. Puro e perfeito, excelso benfeitor. Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor. Tu somente és santo, justo e compassivo, és um só Deus, supremo Criador. Boa noite, irmãos. Espero que todos estejam bem em suas casas e que estejam orando também pelo país, pelos demais irmãos da nossa igreja, também das outras igrejas. Sei que nesses dias eu tenho recebido um bocado de WhatsApp pedindo orações, também Messenger e Facebook e outros.
por causa dessa crise, mas, como eu tenho dito antes, nós precisamos viver lembrando que o nosso Deus está no comando. Sei que alguns pastores também estão colocando suas mensagens, seus estudos nas redes sociais. Eu acho isso uma boa coisa, porque aí nós também temos a oportunidade de ouvi-los. Mas nós estamos continuando nosso estudo, irmãos, a respeito da progressividade de revelação. Lembrando que Deus se revela, e como nós mostramos na primeira vez que falamos sobre isso, a ilustração da pessoa por trás de um cobertor, mostrando uma parte do corpo, depois outra parte do corpo, depois outra parte do corpo, dando a entender que a revelação de Deus não abriu tudo na criação para aqueles que ele criou. Ele abriu o que era necessário eles conhecerem, eles saberem, para fazerem a sua vontade, a vontade de Deus. Hoje à noite nós estamos continuando esse estudo. E a pergunta que eu quero fazer aqui no início é essa: o que Deus pode fazer através de quem é submisso a Ele? O que Deus pode fazer através de quem é submisso a Ele? Vamos para a nossa primeira leitura em Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Espero que os irmãos tenham as suas Bíblias à sua frente, abertas, para lermos juntos. Romanos 1, 18 até o versículo 20, de 18 a 20. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as coisas invisíveis, as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Deixa eu colocar isso de uma outra maneira, da minha maneira, que eu espero que ajude a compreender o que está sendo dito aqui pelo apóstolo Paulo. Por quê? Ou por quanto, né? O que de Deus se pode conhecer, nele se manifestou. Porque Deus lhe manifestou. O que Paulo está dizendo? Olhe no espelho. Olhe o que Deus tem feito. Veja a complexidade dos seus olhos, da sua pele, dos seus órgãos,
do seu sangue, da complexidade das plantas, dos astros, e veja Deus se revelando como Criador. Deus colocou à prova a evidência de sua existência em tudo que fez, tanto nas coisas invisíveis, como agora nós sabemos que nem tudo que é visível é só o real, mas também o invisível é real, como as visíveis. A revelação de Deus não deixa ninguém inocentar-se. Se você não sabe ou não diz, mas eu não sei, eu não percebi. É porque você nunca foi lá fora para olhar os astros. Você nunca pegou numa folha para olhar a complexidade de uma folha. Você nunca olhou no espelho para ver a complexidade dos seus olhos, do seu nariz, da sua boca. Deus se revela em tudo que fez. Ninguém pode declarar que não tem evidências de Deus, da existência dele. Porque as evidências estão ao redor de nós todos os dias. Em Gênesis, nós vimos o relato de homens sob a direção de Deus. Essa é a primeira parte. Homens sob a direção de Deus, Deus se revelando a estes homens. Hoje nós vamos para Êxodo, para falar um pouco sobre um homem, sim. Vamos a Êxodo e vamos começar em capítulo 3. Queremos enfatizar que Êxodo e boa parte do Antigo Testamento é sobre uma nação sob a qual Deus teve direção. Êxodo capítulo 3, nós sabemos pelo título que está na nossa Bíblia, Deus fala com Moisés do meio da sarça ardente. Os irmãos conhecem essa história. A gente conta para as crianças. O que às vezes a gente não percebe é que Deus aqui está no comando. E ele vai escolher o seu subalterno. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, levou o rebanho atrás do deserto, veio ao monte de Deus, a Horebe, e apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo do meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Moisés disse: agora me virarei para lá.
verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Como seria ouvir a voz de Deus chamando o seu nome? Moisés disse: estou aqui, eis-me aqui. O que é isso? Isso é uma convocação. Deus convocando Moisés, né? Mas não é só isso não. Deus dá ordens a Moisés. Não te chegues para cá, tira os teus sapatos dos teus pés, porque o lugar onde tu estás é terra santa. Onde Deus está, o local é separado. Nós sabemos que santo tem a ver com a pureza de Deus, mas tem a ver com a palavra separado. O lugar onde você está, Moisés, é separado. Então, tire os sapatos. Se aproxime de mim. Deus dá ordem e agora Deus vai dar instrução. O que é essa instrução? É revelação. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Por que Moisés fez isso? Porque ele reconheceu na história do passado como Deus tinha se revelado aos seus antepassados. Ele sabia que estava diante do Criador. Ele estava sendo convocado pelo Criador. Ele estava sendo instruído agora pelo Criador. E veja o que mais Deus diz. Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito. Tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores. Porque conheci as suas dores. Porquanto desci para livrá-lo das mãos dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra. Ora, toda a história da vida de Moisés, e para mostrar isso com atenção, eu quero levar os irmãos para Êxodo 34. Essas são palavras que você vai ler nesse relato sobre a vida de Moisés várias e várias e várias vezes. O que é que diz? Então disse o Senhor a Moisés. Disse, a palavra disse aqui, é mais uma palavra de ordem. Moisés sabia que
Essa não era uma sugestão, como muitas vezes nós pensamos que as ordens de Deus são sugestões. Ele está sugerindo, meu irmão. Não, não, não. Ele está ordenando. Deus era o comandante à frente da nação e Moisés estava sendo convocado para ser seu subalterno. Qualquer um que tem alguma pequena experiência ou tenha assistido algum filme sobre a vida militar sabe que o general tem subalternos, não é? Mas quem está acima do general? Normalmente, nos países democráticos, como os Estados Unidos, como no Brasil, repúblicas têm um presidente. Então, o general tem seus subalternos e o presidente tem os seus. Mas quem é o comandante aqui? É Moisés? Não. É Deus Todo-Poderoso, Criador. E quando nós, então, entramos em Êxodo capítulo 20, que é onde eu quero me assentar hoje à noite, ou refletir, nós não vamos cobrir todo esse capítulo, vamos continuar possivelmente na semana que vem. Os irmãos conhecem, né? A lei, os 10 mandamentos de Êxodo capítulo 20. As normas, a Constituição, por assim dizer, a lei áurea da nação judaica. Ordenada por quem é único em sua existência, estamos falando de Deus, único em sua existência, justo, reto, puro e incorruptível. É isso que a lei vai refletir. A pessoa de Deus é uma revelação também. Deus mostrando-se único, justo, reto, puro, incorruptível. Complicado viver com este ser no comando, porque ele é muito exigente. O que é que ele diz? Aqui eu vou parafrasear. Os irmãos me dê a liberdade, porque eu gosto de simplificar as coisas para que até uma criança entenda. Primeiro, eu sou seu comandante, seu benfeitor, seu único Senhor, não coloque outros na minha posição. Lembre-se, vocês que são pais, daquela ocasião em que o seu filho ou filha quis fazer alguma coisa e dizia, mas o pai de fulano é o pai de fulano.
Eu sou seu pai. Você vai fazer o que eu quero. É o que Deus está dizendo aqui. Eu sou seu comandante. Eu sou seu Deus. Não coloque outro na minha posição. Não faça estátuas, nem representações usando coisas criadas como se fossem representativas de mim. Não se curve a elas, nem sirva a elas. Eu zelo por minha pessoa e por minhas posições. Quem me substituir por essas outras coisas, não escapará do justo juízo, da justa ira. Lembra-se que eu falei, ira é uma palavra que reflete a justiça de Deus. Juízo. Eu sou misericordioso com os que me amam e me obedecem. Lembre-se, a nossa salvação, irmãos, não é porque merecemos. É pela graça e a misericórdia de Deus em Cristo Jesus, que derramou seu sangue pelos nossos pecados. Eu sou misericordioso com os que me amam e me obedecem. Segunda regra, a segunda norma, vamos dizer assim, desta Constituição, além dessa primeira de não fazer ou não colocar coisas ou representações ou pessoas. E lá no Novo Testamento nós descobrimos também que a avareza é idolatria, quer dizer, adoração, o servir ao dinheiro é um pecado. Mas vamos continuar aqui. Versículo 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. O que é que Deus quis dizer com isso? Não tome o nome dele em vão. Não seja leviano comigo. Me respeite. Não use meu nome de maneira desrespeitosa. E aqui eu quero lembrar um pouco da minha juventude, de meninos com quem eu brinquei como criança. Lembre-se daquele rapazinho, daquela pessoa, daquele joguinho de futebol no meio da rua, onde um menino diz para outro por causa de uma falta que não pararam o jogo ou alguma coisa assim, e ele diz: teu filho de uma égua, seu filho de uma égua. E o outro responde: tua mãe. Né? Isso dava briga na época. Né? Por quê? Porque o outro menino estava colocando a mãe do outro como uma égua.
Eu podia usar outras expressões que os irmãos certamente já ouviram de moleques na rua, ou até de adultos, usando palavrões e expressões que diminuem o caráter e mostram desrespeito por pessoas que pessoalmente nós respeitamos. E isso pode dar briga. Só lembrando, não faça isso com Deus. Não use o nome dele levianamente. Não seja desrespeitoso com o Criador. Agora, versículo 8. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Santificar quer dizer separar, né? Colocar. Agora ele vai dar a razão para isso. Vamos separar o sábado? Aqui estão as razões. 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem o teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. Deus separou o sábado para quê? Para descansar. E Ele quer que a gente descanse também. Uns têm feito dessa passagem uma regra rígida. Era rígida, sim, para os dias em que Deus estava no comando de uma nação, dando exemplo de como deveria ser o regime de uma nação. Tem que dar um tempo para o cidadão descansar do seu trabalho. Jesus disse que o sábado, o homem não foi feito para o sábado, e sim o sábado para o homem. O que ele quis dizer com isso? Deus separou o sábado porque Deus precisava de descanso. Ele ficou exausto? Não. Ele deu um exemplo, separando o sábado, um exemplo para ser seguido pela nação. Deixe de trabalhar. Você trabalha 6 dias, no 7º dia descanse. Conserve suas energias, reponha suas energias. Agora, meu irmão, não faça mais disso do que já está aqui. Como Jesus encontrou quando chegou por aqui, os fariseus, os saduceus, os líderes da sua época, amontoando coisas em cima desse dia que não era a intenção de Deus.
Fizeram regras de homens. Você não pode andar até tal distância. Você não... Quer dizer, os homens acumularam em cima. Vamos lembrar que essa é uma constituição para uma nação em que Deus é o supremo comandante. Separe o sábado, descanse, se prepare para outra semana de trabalho. Bem, na próxima eu quero dar uma boa ênfase na próxima vez, então eu vou parar aqui. Leia o capítulo 20. E depois leia o comentário de Jesus no Novo Testamento a respeito dessa lei. Ela é boa, ela é santa. Agora, a pergunta é: nós hoje vivemos debaixo dessa lei? Estamos sujeitos a esta Constituição? Ou nós somos outra nação, outro povo que não judeu? Moisés está aprendendo com Deus quem Deus é, quando está como comandante de uma nação. Bem interessante ler, especialmente essa semana eu estava lendo em Números. Bem interessante a leitura de Números, não por causa dos números somente, né? É muito número. É interessante porque Deus colocou o acampamento dos israelitas em ordem. Ele organizou tudo. Não somente isso, mas a nuvem que aparecia em cima do tabernáculo, eles tinham a instrução de quando a nuvem descesse, eles parassem e se acampassem. Quando a nuvem subisse, eles levantassem o acampamento, como se diz aqui no Nordeste, fazia sua trouxa e caminhava. Quem está no comando? Deus. Quem está como subcomandante? Moisés. Quem questionar isso vai pagar caro. Nesse período da vida de Moisés, em várias ocasiões, Deus tem que confirmar para o povo, e até em um caso, até para a própria família de Moisés. A irmã, o irmão, Deus teve que dizer, não, aqui quem está como subcomandante meu é Moisés. Vocês não deveriam se levantar contra ele.
Bem, irmãos, até a próxima vez. Nós vamos continuar com esse estudo da progressividade da revelação. Eu não sei se você já notou, já percebeu, que cada vez que Deus revela mais, Ele exige mais das pessoas a quem se revelou. Pois é. Pense nisso essa semana. Tá bem? Tenha uma boa semana e eu espero que logo, logo possamos nos reunir na sede da nossa igreja. Boa noite. Amém. Que Deus abençoe. Que Deus possa continuar a usar o pastor Jonathan. Deus abençoe a cada um dos irmãos. Foi um tempo muito bom que tivemos agora de aprendizado da palavra e que possamos ter uma ótima semana descansando no Senhor, na segurança que Ele nos proporciona. Temos alguns programas de rádio que eu vou estar passando o link para os irmãos, a forma de acesso e os horários, os estudos estão sendo feitos. Eu vou colocar lá, tá lá na página do Facebook, você acessa lá. Ou então agora no grupo também vou estar colocando o horário, a rádio para os irmãos acompanharem. Temos estudos em 1 João, em Romanos, no Evangelho de João. Então são oportunidades que o Senhor nos dá também de aprendermos mais da sua palavra. Deus abençoe, tenha um ótimo domingo, debaixo da proteção do nosso Deus. E meditem também nesse louvor de encerramento. Sou feliz, né? Então que possamos... A base e o alicerce da nossa felicidade possa se encontrar na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, na salvação que Ele nos concede, na sua graça, que não somos merecedores. Então Deus abençoe, tenha um ótimo domingo e até quarta-feira, se assim Deus nos permitir, se Ele não voltar antes. Deus abençoe.